Hi, students! E aí, galerinha, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e se cuidando, tá? A aula de hoje de vocês é de um velho conhecido de vocês, verbo to be. Então, a gente tá entrando hoje no capítulo 3 do livro de vocês. Eu vou colocar aqui para vocês ver se vocês conseguem olhar aqui, ó, módulo 1... Capítulo 3, Listen Before Talking, tá? English Language Communication. Então, é esse aqui o capítulo que a gente está começando hoje. O primeiro conteúdo que aparece para eles aí é esse que é o nosso velho conhecido, né? O verbo to be, Simple Present e Past. Então, ele tem as duas formas, do Simple Present e do Simple Past, ok? Então, vamos lá. Eu trago aqui para vocês, eu não vou me parar muito nisso, porque vocês já estão carecas de saber do verbo to be. Então, eu tenho aqui os pronomes, os subject pronouns, que a gente já viu em umas aulas atrás. Depois eu tenho o verbo to be, am, is e are. As formas de contração dele, tá? I'm, you're, his, she's e as traduções. O verbo to be, como todo mundo sabe, ele significa ser ou estar. Então, eu sou, eu estou. Você é ou você está. E assim sucessivamente. Essas formas aqui do verbo to be é a forma dele no presente, ok? Então, nesse vídeo, a gente vai estar estudando presente e passado do verbo to be. Aqui eu trago a forma negativa do presente. I'm not, I am not. Então, eu tenho todos os verbos to be com o not depois, fazem a parte dele negativa. E se eu quiser fazer a forma contracta, né, a forma de contrações, you aren't, he isn't, she isn't, é quando eu uso junto o are not e o is not. Então, vira aren't e isn't, ok? Próximo slide. Aqui no outro slide, eu tenho as formas interrogativas do to be no presente. Então, o que acontece com o verbo to be quando eu quero fazer uma pergunta no presente? Ele vem para o início da frase, ó. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? E are they? Nós vamos ver uns exemplos depois e aí vocês vão poder constatar essas opções que eu estou colocando aqui para vocês, ok? Agora, ele traz aqui o verbo to be no passado. A gente viu que o verbo to be no presente, ele tem três formas. Am, is e are. Ele no passado, ó, vem a mesma tabelinha, ó, pronomes, verbo to be no passado, was e were, tá? Ele no presente tem três formas, am, is e are. No passado, ele só tem duas formas, was e were. Se o verbo to be é o verbo ser ou estar, no passado, eu fui, eu estava ou eu era. Você foi, você estava ou você era. Ok? Então, nós já vimos a forma dele do presente e agora no passado. Passado, negativa, was not e were not. Eu posso fazer a forma full, que é a forma completa, was not e were not, ou fazer as contrações, wasn't e weren't, que é quando eu junto o was not e o were not, tá? Tem a mesma significação, porém, eles podem ser unidos, né? Wasn't e weren't. Na forma interrogativa, mesma coisa. O que acontece com o verbo to be no presente? Ele vem para o início da frase. No passado, também. A forma dele do passado vem para o início da frase. Was I? Were you? Was he? Was she? E assim sucessivamente. Ele inverte a posição do pronome com o verbo to be. Para podermos montar uma frase em inglês com qualquer tempo verbal, precisamos entender o uso do verbo to be, que além de ser um verbo, é usado também como auxiliar, como o simple present, que indica e descreve hábitos e ações que são verdade no momento em que se vale ou que são ações regulares, a conjugação do verbo to be é. Então, ele tem, como é que eu
para montar, né? O que ele precisa para montar uma frase no verbo to be? Então, vamos lá. Singular e plural. Montar sujeito e verbo. Subject pronoun e verb to be. I am, you are, he, she, it, is, we are, you are e they are. Então, essa é a estrutura, sujeito e verbo da frase do verbo to be no presente, ok? Claro que esses sujeitos podem ser substituídos por nomes de pessoa ou de lugar. Olha o exemplo, ó. Mary and Jane are at a birthday party now. Their friend at the birthday party with their friend now. Então, eu tenho aqui, ó. Mary and Jane are. Olha o verbo to be. Mary e Jane estão em uma festa de aniversário com seus amigos agora. Josh is not well today. Josh não está bem hoje. Então, eu usei o verbo to be are e o verbo to be is. E aqui, os sujeitos foram usados o nome de pessoas em vez dos pronomes. Se eu fosse colocar o pronome Josh, eu substituiria por he e Mary Jane por they, que é elas, ok? Agora, com o simple past, que descreve ações iniciadas e finalizadas em um tempo e momento no passado, conjugamos o verbo to be da seguinte forma. Olha a conjugação do verbo to be no passado. I was, you were, he, she, it was, we were, you were e they were. Então, eu tenho essas duas formas do verbo to be, ok? She was at a wedding last week. Ela estava em um casamento semana passada. Então, estava, olha a tradução do verbo to be. E na semana passada, uma coisa que já aconteceu. They said we were the best band to perform yesterday. Eles disseram que fomos a melhor banda a se apresentar ontem. Então, ele traz aqui, ó, fomos de ser, ok? Were. Ele usou um no singular, was, e um no plural, were. Finish. Ok, acabou aqui o vídeo e eu preciso que vocês façam as atividades do livro, naquele capítulo 3, páginas 6 a 10, que são as atividades desse conteúdo, ok? Beijos!